Dicas de estudos que eu queria muito que tivesse me dado quando eu comecei a estudar para os vestibulares. Eu sou Maria Clara, sou estudante de medicina na Unesc, e aqui no meu aplicativo vizinho eu posto dicas de estudos e organização. Depois que eu aprendi e comecei a usar essas dicas, a minha vida mudou e eu comecei a acertar muitas coisas. Também meu rendimento começou a aumentar muito, tanto de produtividade quanto de estudos mesmo, de acertos e aprendimento. Mas chega de enrolação, vamos pra primeira dica. A primeira dica é analisar as questões que você já fez. E eu não tô falando de corrigir as questões. Quem me acompanha aqui sabe que eu falo 20 mil vezes, já falei 1000 vezes, falo de novo, que corrigir questões é essencial. Não adianta de nada você fazer trilhões de questões se você não corrige certo nenhuma delas. O que seria, então, a análise desses meus erros, meus acertos, comparados com a correção? Eu terminava de fazer uma questão, eu via a resposta dela no gabarito, e antes de corrigir, eu fazia uma análise daquela que eu acertei ou eu errei, né? Tinha 2 pontos. Se eu tinha acertado, eu ia buscar saber se eu acertei aquilo porque eu realmente sabia, ou se eu tinha só chutado ou ido pela lógica. Se eu não sabia o conteúdo, daí eu fazia uma análise de que eu precisava ver aquele conteúdo e precisava estudar aquele conteúdo e voltar naquela questão. Ou então, se eu tivesse errado, eu ia fazer uma análise de por que eu achava que eu tinha errado naquela questão. Pra ver se, às vezes você erra por desatenção, às vezes você erra por chute, mas se você erra por desatenção porque você sabe o conteúdo, se você faz uma análise do porquê você acha que errou aquela questão, e você acerta aquela análise quando você vai corrigir, vai ser muito mais produtivo, porque você vai estar te botando de um jeito mais ativo nessa correção, você vai estar pensando nas possibilidades que você pode ter errado, e você vai estar se corrigindo de uma maneira muito mais ativa e muito mais pertinente. Então, pra mim, era indispensável, pelo menos uma vez por semana, fazer minha lista de questões passadas e analisava os erros que eu tinha. E às vezes você pode estar errando e não tá corrigindo e também não tá sabendo muito proveito porque tá errando aquilo. Você precisa saber o motivo do seu erro pra corrigir a sua questão, pra poder aprender o seu erro. Fez total diferença na minha vida, virou uma chavinha na minha cabeça e a minha produtividade, meu rendimento das coisas aumentaram muito. A segunda dica foi achar que a minha vida tinha que ser totalmente produtiva e tinha que ser uma produtividade linear. Como assim uma produtividade linear? Eu achava que segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado eu tinha que render a mesma coisa em todos os dias, sendo que não. E eu me cobrava muito por isso, porque eu não conseguia render igual em todos os dias. São dias diferentes, alimentações diferentes, descansos diferentes, o seu corpo tá diferente, as emoções são diferentes. Cobrar de você de estudar 9 horas por dia por todos os dias não funciona, porque você cansa. Não existe isso, eu vou estudar 9 horas por dia todos os dias e eu vou estar super bem, vou render super bem todos os dias. Pode ser que isso aconteça quando você tiver uma semana muito boa, pode ser, mas não vai acontecer sempre. Cobrava muito sobre isso, e depois que eu entendi que não ia ser linear e que eu tinha que dar meu máximo, e meu máximo não precisava ser meu máximo de todos os dias, eu comecei a render mais ainda, porque eu parei de me cobrar e eu comecei a fazer as coisas por espontâneo, sabe? Na verdade, essa é uma dica que eu levo até pra faculdade, porque tem dias que eu consigo estudar e tem dias que eu não consigo estudar tanto, porque eu tô cansada, porque eu fiz muita coisa, ou enfim. Até porque já trouxe essa questão aqui, que a saúde mental ela é muito importante para esse processo do Enem. Se você não tá com sua saúde mental em dia, seu descanso em dia, não tá bem consigo mesmo, não se conhece o suficiente para fazer um vestibular, não vai dar certo. Tá só acabando com a sua cabeça, acabando com a sua saúde mental e não vai estar conseguindo aprender. A gente já entra nessa terceira dica, que é se autoconhecer. Não adianta de nada você estudar muito e não saber como é que você faz uma questão de matemática, não saber qual conteúdo de matemática você mais dá bem, não saber qual o horário do seu dia que você rende mais, ou então, qual os seus pontos fracos em tudo isso. Você tem que se conhecer, e pra se conhecer você tem que praticar. Então, por exemplo, eu vou testar se eu estudo de manhã, de tarde, de noite, pra ver quais são esses horários que funcionam mais pra mim. Muitas coisas que mudam, e mudam muito de pessoa pra pessoa. Você tá se comparando ali, porque fulano acorda 4 da manhã pra estudar e vai terminar de estudar 8 horas da noite. Eu acordo 8, 9 horas da manhã e termino de estudar 9 horas da noite, ou termino de estudar, sei lá, 6 da tarde. Mas são pessoas diferentes e qualidade não é a mesma coisa que quantidade. E a última dica, muito importante, não deixa pra trás os conteúdos que são fáceis e que você já sabe. Isso mesmo. Se você sabe muito de um conteúdo e você acha que não precisa mais voltar nele porque você já estudou, já sabe bem, já acertou todas as questões, eu tenho uma coisa pra te dizer. Você tem que voltar nesse assunto pra estudar. Um assunto não visto não vai ser lembrado por muito tempo. Olha a quantidade de assuntos que você estuda toda essa trajetória de vestibular. São muitos assuntos. Se não revisar, você não vai lembrar de todos os detalhes daquele conteúdo. Quando você deixa de revisar a matéria que você tem facilidade, você vai estar perdendo muita coisa. Porque lá no Enem, lá no vestibular, você pode perder pontos naquela matéria que você tinha muita facilidade, que você achava que sabia tudo, mas aí você esquece um pequeno detalhe e perde a questão. Então revisem as matérias fáceis, porque ainda dá tempo de revisar. Não se esqueçam, cuidem da cabecinha de vocês também. É isso, beijos!